Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, os santos anjos de Deus habite em nosso coração. Olha aqui a imagem de São Padre Pio de Peltrautina, porque hoje é o dia dele. Eu até tirei o São José daqui para aparecer melhor a imagem de São Padre Pio, que vai ficar conosco aqui no nosso programa. É um dia muito especial, porque este homem que viveu totalmente para a oração e para o cuidado das almas, ele nos recorda que a verdadeira formação espiritual não é apenas estudo, mas vida interior, intimidade com Deus e caridade concreta. No livro que nós estamos seguindo, do Frei Clodovis Boff, Por uma Igreja em Subida, na página 118 ele diz o seguinte: a igreja que não se forma espiritualmente torna-se frágil, vulnerável às ideologias. É preciso formar não apenas cabeças, mas corações que rezam. A escola da oração é a escola da vida cristã, diz-nos esse grande teólogo. Por isso, meu prezado ouvinte, a formação espiritual é o alicerce da missão. Não basta organizar atividades na paróquia, muitas pastorais. É preciso formar cristãos que sabem rezar, discernir e testemunhar. São Paulo recorda aos Romanos, a carta que estamos lendo neste mês: sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Quando o tema do nosso programa traz para nós hoje a questão da formação, é muito importante a gente falar disso. A gente conhece uma paróquia, se ela tem boa formação, logo que você entra na igreja ali, o jeito que o povo está dentro da igreja. Se o povo está em silêncio, está rezando o terço antes da missa, se está aquele alvoroço, muita conversa, muita coisa, é sinal que tem muitos corações ali que estão vazios. Na igreja não é lugar de conversar. A gente precisa educar as crianças, educar a nós mesmos. A gente entra na igreja para rezar. Não é para ficar conversando, batendo papo e zapeando, passando mensagem. Gente, chega mais cedo na igreja, vá ao Santíssimo, prepare para a missa, silenciosamente. Nós precisamos combater a ditadura do barulho. O barulho estraga a vida espiritual, impede a formação do nosso caráter católico cristão. Nós não podemos cair nessas armadilhas. Um católico decente precisa orar, precisa estudar, ler o catecismo da igreja. Graças a Deus nós estamos tendo muitas e muitas e muitas almas que têm crescido neste saborear da palavra de Deus, nesse ler a Sagrada Escritura de forma orante, a adoração. Quanto bem tem feito a quaresma do Frei Gilson, do Instituto Hesed, de tantos outros sacerdotes, tantos padres que na mídia ajudam os fiéis nesse processo de formação, que às vezes na paróquia nós não temos. O padre que poderia dar a formação não dá conta, ele está sozinho na paróquia. Ele tem 30, 40, 50 comunidades nesse sertão nosso aí. Como que esse padre vai ter tempo para dar formação? Precisa organizar o mínimo possível, mas é difícil. E os leigos precisam crescer. Você que está à frente da catequese, cresça, se torne um catequista profundo. Ensine seus catequizandos a viver a graça de Deus no coração. Nós precisamos disso, gente. São Padre Pio viveu isso intensamente. Perseverou na oração, carregou a cruz das tribulações e foi instrumento de esperança para milhares de fiéis, como ainda é até hoje. Ele dizia: a oração é a melhor arma que temos, é a chave do coração de Deus. E é verdade. A gente vence tudo nesse mundo com o poder da oração. A gente vence as ditaduras, os sistemas nefandos, as misérias desse mundo no poder da oração. Nossa Senhora recomendou muito isso em Fátima, para que nós pudéssemos rezar com muita confiança para
combater os males que a Rússia comunista iria espalhar pelo mundo. Palavra de Nossa Senhora. Quem não gostar vai brigar com Nossa Senhora lá em Fátima, porque ela apareceu aos pastorinhos e falou isso. E grande parte dos papas sempre fala disso, que nós precisamos rezar pela conversão do mundo, rezar pela conversão nossa, dos outros, e a conversão do nosso mundo. Que São Padre Pio nos ajude a viver isso, né? Formar-se espiritualmente, meu prezado ouvinte, é colocar-se nesta escola da oração. Porque não adianta você dar curso bíblico fantástico, cheio de intelectualidade, de pesquisa, de exegese, mas se não coloca o corolário da oração. Um curso bíblico, ele precisa despertar, antes de tudo, o amor à palavra e a dimensão orante da palavra. Exegese, estudo bíblico, sem espiritualidade, não adianta, não ajuda. Eu não posso querer dizer o que a Bíblia vai falar, mas eu tenho que abrir o coração para aquilo que a Bíblia quer falar no meu coração. Então, é aprender diariamente a escutar a palavra, participar da Eucaristia e meditar. Buscar a confissão. Católico que não confessa. Eu sou católico, mas não creio na confissão. Então você está anátema, você está fora da igreja. Porque o católico precisa acreditar nos 7 sacramentos, nos mandamentos da lei de Deus e praticá-los. Ora, se você é contra a confissão, o que você pode esperar de um cristão, de um católico assim? Porque através desses atos e destes sacramentos, sobretudo da confissão, que nós passamos a ter uma vida coerentemente na presença de Deus. Frei Clovis diz na página 122, sem oração e sem doutrina, a igreja cai na superficialidade. A formação espiritual é a única capaz de sustentar a subida da igreja diante da crise contemporânea, diz ele. E nós vivemos uma crise grande, avassaladora, terrível. O católico precisa de formação, você precisa dar um tempo da sua vida, do seu dia a dia, para formar. Orar, ler um bom livro, fazer bons seminários, às vezes online, estudar. Tem muitos jovens estudando até latim pela internet, aí aprendendo as grandes orações da igreja no original. Muita gente aprofundando na catequese, nos dogmas da igreja. Isso é muito bonito, isso é impressionante. E a gente precisa valorizar isso. Assim, nesse dia de São Padre Pio de Pietrelcina, vamos aprender com ele a perseverança. Rezar sempre, viver com fé, sofrer com paciência e servir com amor. Eu quero repetir essa frase para ela ficar bem dentro de mim e dentro de você. Rezar sempre, viver com fé, sofrer com paciência e servir com amor. A oração está para a alma, como a água e o alimento para o corpo. Viver com fé. A fé é a base, é o fundamento da nossa esperança. Sofrer com paciência. Carregar a cruz com Jesus. Uns têm cruzes mais pesadas, outros um pouco menos, mas cada um tem sua cruz e a gente deve sofrer com paciência, carregar as cruzes com muita paciência, mas com muita paciência mesmo. E servir com amor. Quando a gente devolve o dízimo, quando nós estamos nas pastorais, nos grupos, nos apostolados das nossas paróquias, a gente deve fazer isso tudo por amor, gente. Nunca por vaidade, mas por amor. Porque o amor é que renova tudo. O amor é que traz as belezas para dentro do nosso coração e da nossa Santa Igreja. Que esta terça-feira, na presença dos anjos, sob a intercessão de São Padre Pio,
nós possamos crescer um pouquinho mais no nosso compromisso com a Santa Igreja de Cristo. Não deixe que ninguém tire você da igreja, nem padre, nem bispo, nem freira, nem ministro, nem coordenador, nada. Ninguém pode tirar você da igreja. Você precisa ter a humildade de carregar com paciência sua cruz e ir adiante na graça, na bênção e na santidade. Deus seja louvado por essas palavras tão bonitas que Ele coloca na minha vida e na sua vida, sob o olhar dele, de São Padre Pio. O Santo Evangelho de hoje, prezado ouvinte, é Lucas 8, 19, 21. A verdadeira família de Jesus. Então, o Evangelho de hoje narra que a mãe e os irmãos de Jesus queriam vê-lo, mas ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. É um evangelho que parece que assusta a gente, né? A maneira como Jesus trata ali os seus familiares. Primeiro, Jesus ensina que a verdadeira família de Deus se constrói na escuta e na prática da palavra. A formação espiritual não é teórica, mas prática de vida. Então, quando eu entro nesse clima de profunda intimidade com Deus, então a verdadeira família são todos que fazem a vontade de Deus comigo. Segundo, ser da família de Jesus é obedecer a palavra. Você não pode desconsiderar a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia não combina com a ciência. Mas onde você ouviu dizer que a Bíblia é um livro de ciência? A Bíblia, meu prezado ouvinte, é um livro de verdades religiosas. A ciência tem seu campo, a orientação bíblica também tem o seu, que é espiritual. A ciência é empírica, é material. As duas realidades devem estar unidas, né? Fé e razão devem estar sempre unidas, como dizia São João Paulo II, na sua encíclica Fides et Ratio, fé e razão. Padre Pio viveu isso radicalmente, uma obediência cega à igreja. A igreja, na sua hierarquia, perseguiu terrivelmente esse santo, mas ele nunca desistiu. Mesmo quando incompreendido e perseguido, ele continuou firme nos seus propósitos. Eis o exemplo de fidelidade que todos nós devemos seguir. Um terceiro ponto. Nós também somos chamados a ser família de Cristo, eu e você. Não apenas ouvindo, mas vivendo a palavra. A verdadeira formação espiritual é fazer da palavra carne em nossa vida. Vamos pensar nisso. A importância de domar essa fera que está dentro de nós, que é a nossa carne, a nossa volúpia, a nossa inclinação concupiscente ao pecado e às coisas da carne. Vamos combater tudo isso com o poder da palavra, o poder da oração, o poder dos sacramentos. Assim seja. Amém. Senhor nosso Deus, nesse dia de São Padre Pio, eu quero orar pelo ouvinte deste programa que reza comigo neste momento. Que Deus toque seu coração, como tocou o coração, a vida de São Padre Pio com as chagas, com as estigmas. Que Deus toque você, prezado ouvinte, com a sua bênção, aliviando a sua dor, o seu sofrimento, a sua tristeza, depressão, câncer e outras coisas mais. Que Deus te liberte das garras do demônio, das garras de Satanás e te dê a graça de ser uma pessoa profundamente feliz, abençoada e cheia do amor de Deus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Padre Pio e dos santos anjos de guarda, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada terça-feira para você. Compartilhe o nosso programa, se inscreva no nosso canal se não o fez e deixe aqui um comentário qualquer para melhor engajamento da nossa plataforma. Muito obrigado. Deus os abençoe rica e abundantemente.